Bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast, recebendo hoje o senador Sérgio Moro. E nós vamos falar muito sobre a atual política do Brasil, vamos falar sobre a Lava Jato, vamos falar sobre a anistia, se vai acontecer ou não vai acontecer, julgamento dos envolvidos aí numa possível tentativa de golpe ou não, vamos saber a opinião do Sérgio Moro. O Sérgio Moro que também, provavelmente aí, né, se Deus quiser, vai em frente aí na sua carreira política também, quem sabe, vamos perguntar para ele se ele vai se candidatar ou não ao governo do estado do Paraná. As pesquisas mostram que ele está em primeiro lugar, disparado, mas vamos conversar muito com o senador Sérgio Moro aqui. Antes de mais nada, vamos falar do nosso parceiro de hoje, o site Investidor 10, que é o melhor site para você fazer suas pesquisas sobre ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, ativos dos Estados Unidos. É o melhor site, o site mais completo para você fazer todas as suas pesquisas e todos os seus estudos. E detalhe, hein? Se você está utilizando a sua carteira de investimentos aí no Excel ou está bagunçado, vai lá para o site Investidor 10, que é gratuito, e consolide sua carteira de investimentos por lá. É gratuito, muito legal, eles puxam direto da B3, um sistema fantástico, tá legal? Vou deixar aqui o QR Code para vocês e aqui embaixo também o link na descrição do vídeo. Sérgio Moro, muito obrigado por você estar aqui com a gente, conversando com nossos telespectadores aqui no dia de hoje. Muito obrigado, André. É um grande prazer estar falando aqui com vocês no podcast Irmãos Dias. De grande sucesso, né? Um podcast, vamos dizer assim, relativamente novo, né? Desde 2021, mas está ali entre os top 5 aí do Brasil, né? Então, para mim é um prazer. E sabe como é que é? Quando eu era juiz lá, André, eu não podia... Eu praticamente não dava entrevista. Acho que eu dei 2 entrevistas durante o Lava Jato, em 4 anos, ainda porque insistiram muito, e até me arrependi, porque acho que o juiz não tem que dar entrevista. Também não tirava foto. O pessoal pedia, mas daí o juiz não pode ser uma celebridade, né? Ele tem que ficar ali um pouco mais na dele. Agora é diferente, agora eu tô no Senado, a forma de atuar é diferente, mas a gente tem que se comunicar, tem que formar o leitor que a gente está fazendo, a população em geral, e também, quando o pessoal vem tirar foto, evidentemente agora já não pode recusar, né? Agora faz parte também do nossa função. E claro, deixar as pessoas mais felizes também é algo positivo. Legal. Sérgio Moro que foi considerado por muitos, inclusive por mim, herói nacional aqui no Brasil durante o período da Lava Jato. Foi um trabalho, assim, excepcional, né? Enfim, a gente tem aqui diversas pessoas que estão nos assistindo, cada um tem a sua opinião, mas é a minha opinião pessoal. Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo atualmente no Brasil, que é o julgamento do Bolsonaro, dos envolvidos, né? Estão falando aí em um possível golpe, é isso que a oposição coloca, é isso que a mídia de imprensa vem colocando, né? Que, enfim, Bolsonaro e outros envolvidos fizeram uma tentativa de golpe. Eu queria saber a sua opinião. Se tudo que aconteceu gera algum artifício, até o senhor foi juiz federal, sabe muito bem avaliar algumas questões, melhor do que eu. Se existe algumas questões ali que a gente pode colocar como possível tentativa de golpe, o que aconteceu? Olha, o primeiro problema desse processo todo, e a meu ver o pecado original, é o fato de estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. O Lula foi julgado em primeira instância, Bolsonaro não é mais presidente, então pelas regras que vigoravam, ele deveria ser julgado em primeira instância. No entanto, o Supremo alterou o seu entendimento sobre a matéria, André, ano passado. Mas ficou aquela impressão que alterou exatamente para poder julgar o Bolsonaro. Outro problema desse caso, e a meu ver esse é o ponto talvez mais sensível, é que o Supremo ele se sente vítima desse processo. Porque Bolsonaro era muito hostil ao Supremo, agressivo, verbalmente em relação ao Supremo. E o 8 de janeiro, quando teve aquelas invasões, um dos prédios invadidos foi do Supremo. Então eu fico um pouco com a impressão de que está sendo julgado o caso não com sentimentos de uma normalidade, mas com um pouco de revanchismo. E isso acaba comprometendo aí a imparcialidade desse julgamento. Vamos supor, os manifestantes lá invadiram o prédio, fizeram deboche em relação aos ministros. O melhor era que esse processo fosse julgado por outros juízes, para que nós não tivéssemos aí as emoções contando tanto nesse julgamento. Em relação à questão do golpe, a grande dúvida é: houve tentativa ou ficou no campo da cogitação e da discussão? Esse é o grande... Que teve a discussão, vamos ser francos, né, Neto? Teve, isso aí está lá bastante evidenciado. Agora, não houve do outro lado o golpe. Mas chegou a
ter aquilo que a gente diz como característico de uma tentativa. E aí tem dois cenários. O 8 de janeiro está separado ou está junto dessas discussões que teriam ocorrido ali em novembro e dezembro. Eu, particularmente, eu vejo o 8 de janeiro como algo separado. Tá? Até porque não faria sentido, do ponto de vista operacional, você realizar todos aqueles atos no momento que você não estava mais no poder. Porque se fosse para ter a bagunça e ter a intervenção, faria mais sentido enquanto fosse no exercício do Bolsonaro como presidente. Depois que ele sai e assume o Lula, é claro que eles perdem, né, a força da máquina para a eventual prática de um golpe. E não foi encontrado, e eu participei daquela CPMI do 8 de janeiro, e não foi encontrado, e não veio à tona, e se tivesse, já teria vindo à tona, uma evidência, uma prova que faça uma ligação entre o 8 de janeiro e o que aconteceu ali em novembro e dezembro. Ou seja, o 8 de janeiro, a meu ver, o que aconteceu? Uma turba, uma multidão, se excedeu, cometeu erros, não pode invadir prédio público para fazer protesto político, não pode destruir patrimônio público, embora tenha sido ali uma minoria da minoria que praticou atos de vandalismo. Eles podiam até querer o golpe, mas não tinham potencial para realizar esse golpe. Mas você não encontra uma prova de que aquilo teve um maestro, que teve alguém organizando. Se você linkasse o 8 de janeiro com o que foi feito ali em novembro e dezembro, aí eu diria, não, é uma tentativa. Mas o que aconteceu em novembro e dezembro me parece que ficou por ali, e aquele 8 de janeiro foi um extravasamento. Em processo penal, você tem um princípio que é fundamental, que existe lá desde os romanos, antes mesmo dos romanos, que é o indúbio pro réu. Você só condena quando você tem a certeza da condenação. Então, nessa dúvida, teve tentativa ou ficou no campo da elucubração? Naturalmente, seria o mais razoável aí o julgamento absolutório, tá? Considerando esses princípios, esses valores. Mas há o erro do pecado original, que é a competência do Supremo, e o fato do próprio Supremo se sentir como vítima. Então, todo mundo antevê um resultado condenatório. Ô Sérgio, e você acredita em justiça no resultado final? Dito tudo isso, os ministros do STF estão envolvidos, né? O prédio do STF foi invadido, a menina escreveu lá com batom, perdeu mané e também pegou anos e anos de cadeia. Até quero saber a sua opinião se a punição que ela tomou foi muito, muito pesada. E alguns ali dizem que alguns ministros estão muito próximos ao Lula, né? O Lula fez indicações ali de ministros do STF. Você não acha que falta justiça no julgamento que possa ter um resultado ruim, digamos assim, para o Jair Bolsonaro? Até quero saber a sua opinião. O que você acha que vai acontecer? Olha, independentemente, eu posso ter a sua opinião que deveria ser a absolvição do caso do Bolsonaro. Não obstante, acho que o Supremo deveria separar as duas coisas. Porque aqueles manifestantes do 8 de janeiro, como eu disse, erraram, mereciam até uma punição, mas não dá para você justificar, né, André? 18 anos, 14 anos para alguém que pintou de batom uma estátua ou que sentou numa cadeira. Veja, eu sempre fui juiz, eu fui juiz 22 anos e eu era duro, entendeu? O pessoal fala Lava Jato, mas a gente teve casos contra grandes traficantes de drogas, Fernandinho Beiramar, o grupo dele que traficava drogas lá no Paraná e distribuía a partir de lá para todo o Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro principalmente. Eu tive casos envolvendo liderança do cartel de Juárez, que veio ao Brasil lavar dinheiro. Tive muito caso, infelizmente, que são casos meio desagradáveis de pornografia infanto-juvenil. Nossa, né? Vai ser péssimo. Na internet. E teve o caso do pessoal que roubou, né? Saqueou a Petrobras. Eu aplicava apenas, a meu ver, que eram duras, pesadas, sempre fui tido como um juiz firme, mas aquelas pessoas ali, de novo, né, qual que é a minha lógica? Estavam numa turba, numa multidão, se excederam, são pessoas simples, eu visitei várias na cadeia, né, são pessoas, senhoras de idade, são pessoas de origem humilde, um lavrador, por exemplo, lá no sudoeste do Paraná, que teve já de idade, que teve nessa ocasião, gente que nunca fez nada de errado, nunca mais vai fazer nada de errado, mas que naquele momento erraram. E não tem como você justificar.
Então, ainda, né, que eu tenho uma opinião particular em relação ao caso do Bolsonaro, que deveria ser a absolvição, o que o Supremo poderia fazer era separar essas duas situações e ter pelo menos misericórdia desses manifestantes. Tem gente que está presa desde o dia 8 de janeiro, né? E que está condenado a 18 anos, 15 anos, né? Gente simples, humilde, não se justifica. Você pode até pensar assim, André, não, vamos dar um recado político e tal, é importante que isso nunca mais aconteça. Mas daí estão confundindo esse pessoal com quem, sei lá, deu golpe em 64, com quem eventualmente na versão, né, da acusação estaria planejando o golpe. E eu aprendi uma coisa, que cada pessoa é um fim em si mesmo. A gente não pode sacrificar o indivíduo para querer aí mandar uma mensagem, para mandar um recado político. Então, o Supremo Tribunal Federal poderia. Eu sempre defendi lá que a gente tivesse ou uma anistia ou uma redução significativa de penas. E o mais urgente é para esse pessoal que está preso desde o 8 de janeiro, porque já sofreu demais, né? Uma dessas pessoas que eu visitei na cadeia chegou para mim e falou, André, olha, a minha vida está arruinada. Minha vida está arruinada, todo mundo me vê como bandido, como criminoso. Estou preso aqui desde o 8 de janeiro, a pessoa foi para Brasília, foi pega naquele arrastão, foi pega dentro do Palácio Planalto mesmo, né? Não vamos negar isso, mas não tinha destruído patrimônio nenhum. Até porque no processo que a pessoa foi condenada, não tem nenhum registro de que ela destruiu nada. Mas foi pega dentro do Planalto. E está lá presa desde o dia 8, preventivamente, condenada a 18 anos, dizendo que a vida está arruinada. Fui eu e minha esposa, a gente até abraçou a pessoa, porque eu não vejo as pessoas exatamente como criminosas, mas uma das coisas que a gente falou foi isso, olha, em geral a população lá fora não lhes vê como criminoso. Claro que não. E a gente vai trabalhar no Congresso, né? Mas claro que você tem que construir a maioria para isso, para ter uma proposta de redução significativa das penas ou de anistia, para que essas pessoas possam retornar aos seus lares e seguir a sua vida familiar comum. Acho que já pagaram caro demais por uma disputa política polarizada aqui no Brasil. Ô Sérgio, para as pessoas entenderem aqui, a gente está vendo que de um lado o centro e a direita estão correndo atrás de uma anistia, né, que envolva o Bolsonaro e, enfim, as pessoas envolvidas ali também no 8 de janeiro. E por outro lado, a gente vê a esquerda correndo para acelerar, e até os ministros do STF, pelo que a gente lê na imprensa, estão tentando acelerar o julgamento do próprio Jair Bolsonaro. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? A gente tem uma anistia que está próxima, o que pode acontecer daqui para frente? A minha sensação, André, é que cada vez mais cresce o clamor pela anistia, né? Então, antigamente, um mês, 2 meses atrás, isso surgiu, depois desvaneceu. A sensação que eu tenho agora, né, players políticos importantes se envolvendo mais, como o próprio governador Tarcísio, aqui de São Paulo. Nós temos também o governador Caiado lá defendendo essa anistia. Então cresce, a meu ver, esse movimento dentro do mundo político em favor dessa anistia. Que eu acho que até vem tarde, né? O país... a gente tá com tanto problema, André, você que trabalha muito aí na área da economia, né? A gente tá vendo uma dívida pública descontrolada, irresponsabilidade fiscal, juros de 15% que mata a atividade econômica, mas também impacta não só a dívida pública, mas a dívida das pessoas, das famílias, dos indivíduos, né? Que país que a gente está construindo? Exatamente. Né? E a gente precisa resolver isso. E a gente hoje tem um fator aí também que, a meu ver, a gente pode falar mais sobre isso, que é muito preocupante para mim, que é o afastamento cada vez maior do Brasil no campo mundial das democracias ocidentais. Então, será que a gente não está caminhando para ter um modelo político fechado, como de alguns países aí que a gente tem se aproximado? Nós temos que resolver essas questões. Então está na hora de votar logo esse negócio da anistia para poder virar a página e ver outros problemas do país, né? E não deixar a agenda política totalmente dominada por esse tema. E para que aconteça, que a gente leve em frente a anistia, está dependendo de Hugo Mota? Ele que precisa pautar isso? Pode começar na Câmara, pode começar no Senado. O que eu vejo é que existe a necessidade da construção de um entendimento antes da apresentação do projeto. Porque às vezes o pessoal, por que não apresenta o projeto e daí se discute, entendeu? Mas muitas vezes as pessoas tentam
nos bastidores, primeiro construir um texto que seja votável e tenha maioria, para que a coisa caminhe. Existe uma certa percepção de que essa matéria deve começar na Câmara e depois ir ali ao Senado. Agora, né, na política tudo pode acontecer, viu? Uma semana as coisas mudam radicalmente às vezes. Tem aquela frase famosa, a política é como nuvem. Então as coisas mudam rapidamente. Já teve forte anistia no passado, como disse, deu uma esvanecida, agora volta com bastante força. O que nós não podemos aceitar é a continuidade dessa situação específica. Né? Que seja anistia, que seja redução de penas. O que apresentarem lá, eu tenho um compromisso de fazer o voto favorável. Né? Primeiro, né? Não vou aqui diminuir a situação do Bolsonaro ali, é relevante também, e dos outros acusados, tem generais ali, né? Estrelados, inclusive, mas o dos manifestantes é inaceitável, né? Que pessoas tão humildes, simples, sintam todo esse peso desproporcional da aplicação da lei. O erro do Supremo, mais uma vez, foi ficar com esses casos. Se tivesse mandado para a primeira instância, teria um julgamento mais distante ali dos fatos e não de julgamento de uma instituição que se sente, de certa maneira, vítima. E é natural. Eu tive uma vez, pra você ter uma ideia, meu telefone celular interceptado, quando eu era juiz. Isso foi lá em 2006, 2007. Eu estava com um caso grande lá, de crimes financeiros, e um advogado, foi depois até condenado por isso, ele interceptou ilegalmente minhas comunicações telefônicas. E não tinha nada, né? Não pegou nada irrelevante, porque a gente também não faz nada errado aí. Mas eu era vítima. E inicialmente tinha uma investigação maior e apareceu esse fato. Na investigação maior, que era sobre outra coisa. Aí apareceu esse fato. Aí assim que foi confirmado, né? Na investigação, realmente teve a interceptação, eu peguei e mandei o processo para redistribuir para outro juiz. Me dei por impedido, como se diz. Uhum. Né? Como é que eu vou julgar um caso que eu sou vítima? Não tem. Ainda que você... Né? Primeiro que a lei proíbe. Mas a lei proíbe por um motivo. Você não pode ser vítima e juiz ao mesmo tempo. E eu acho que, institucionalmente, o Supremo inteiro, de certa maneira, se sente vítima desses episódios, com maior ou menor intensidade. Então, o mais saudável é o próprio Supremo, porque tem aquela história. Não basta fazer justiça, tem que parecer fazer justiça, é o Supremo mandar lá para a primeira instância. Infelizmente, não vai acontecer, mas seria isso mais razoável ser feito. Ô Sérgio, essa pressão do Donald Trump e dos Estados Unidos, você acha que os ministros do STF, de certa forma, eles estão se sentindo coagidos ou essa força não os afeta? Digamos, o que o Eduardo Bolsonaro está traçando lá fora junto com a equipe do Donald Trump, dos Estados Unidos, enfim, junto à Lei Magnitsky, isso de certa forma veio para ajudar ou mais para atrapalhar? É uma boa pergunta, viu? Eu sou contra, primeiro, a questão das tarifas, né? Essas tarifas prejudicam a nossa economia. Tem, inclusive, empresas e indústrias lá no Paraná, principalmente na área da madeira, que exportavam muito para os Estados Unidos, que estão prejudicadas. Tá? Então, nenhuma perspectiva, a meu ver, essas tarifas se justificam. Mas eu acho que isso está dentro de um contexto maior, que esse afastamento do Brasil, das democracias ocidentais, e essa política anti-americana do Lula. Se o Lula tivesse, já no governo Biden, que ele era um pouco hostil, mas não era totalmente hostil, mas a partir do início do governo Trump, tentado criar pontes, fazer alguns gestos, quem sabe não teria um clima político para receber essas tarifas tão elevadas, né? Vamos lembrar que recentemente o Lula falou de novo de Israel, lá, que pratica um genocídio. Israel é um aliado histórico dos Estados Unidos e essa história do genocídio também não corresponde à realidade. Quando houve o bombardeio lá feito pelos Estados Unidos das instalações nucleares do Irã, o Itamaraty fez uma nota contundente contra. Não que seja algo que seja... Vamos dizer, vamos defender isso, esse bombardeio, que é um ato unilateral. Né? Fere, de certa maneira, a lei internacional. Mas precisa se pronunciar tão veementemente contra os Estados Unidos? Sim. Outros países que entenderam que aquele ato não era correto ficaram com uma posição mais, vamos dizer assim, neutra, né? neutra.
em relação a esse episódio. Então, o Lula foi criando tantas entraves a uma relação positiva com os Estados Unidos que o resultado, dentro desse contexto, é a imposição dessas tarifas. Então, eu não posso concordar com essas tarifas. Eu sou daqueles que acreditam que a gente precisa resolver nossos próprios problemas, tá? A gente vê que havia um impasse institucional, mas a gente tem que tentar resolver nossos próprios problemas. Creio que isso passa pelas eleições do próximo ano e pela derrota do Lula, né? Aí as coisas talvez tendem a normalizar. Espero que normalizem, né? E você acredita em uma derrota do Lula em 2026, Sérgio? Ou ele vem muito forte? Estão falando aí no nome do Tarcísio. Eu até queria saber a sua opinião, se você acha um bom nome, né? A direita começa a ventilar forte o Tarcísio e até estão falando em um vice, talvez um Ciro Gomes, enfim, um jogo político, né? Igual o Lula fez com o Alckmin, né? Sim, sim. Olha, a minha visão é o seguinte, eu vou trabalhar para ajudar a derrotar o Lula. Não serei candidato, né, à presidência, não está nos meus planos, mas, por exemplo, em 22 eu fui candidato ao Senado, não tive apoio do Bolsonaro, mas fui lá no segundo turno apoiá-lo, principalmente nos debates, né? A gente entendia que, apesar de eu ter divergências com o Bolsonaro, era o momento de olhar para frente e tínhamos ali um adversário em comum, que é o Lula, que ele faz. O grande problema do Lula é que a gente esperava, né? As pessoas que votaram, muitas pessoas votaram nele com a expectativa, não, agora vai ser diferente. Mas não acontece isso. Isso é uma ilusão, né? Na verdade, veio pior. Porque insiste nos mesmos erros. O que a gente tem aqui, André, em resumo? É um governo que acredita no desenvolvimento econômico a partir do gasto governamental. E daí tem que aumentar tributo por conta do aumento do gasto. Gasto governamental que é ineficiente, seja na estruturação burocrática, né, seja em excessos, muitas vezes, em alguns gastos ali permanentes. E o Brasil vê a dívida crescendo, juros nas alturas, impactando o crescimento através do setor privado. Em todo lugar do mundo, o que funcionou? Setor privado, com a regulação própria, podendo atuar em competição, e o fator de discriminação na competição é investimento em inovação e tecnologia. Não é à toa que você tem empresas aí tipo Apple, Google, que tem um valor, vamos dizer assim, de mercado acionário superior ao PIB de vários países. Muito. Porque é tecnologia, é investimento, né? A China mesmo, embora seja um modelo político fechado, ela cresceu porque ela abraçou o capitalismo. Sim, com certeza. Onde que não funciona? Quando o capitalismo está deteriorado e não é um capitalismo que permita a competição saudável entre as empresas. No fundo, você muitas vezes tem monopólios, às vezes criados artificialmente até pelo poder público, tá? Ou onde se baseou o crescimento através do gasto governamental, da máquina pública. E o Lula entrou e apostou exatamente nesse modelo. Então, assim, não funciona, não tem como funcionar. E se alguém achou que ele tinha aprendido uma lição, seja em prevenção à corrupção, seja em combate ao crime na área da segurança pública, seja na área econômica, não aprendeu nada. Ele repetindo os mesmos erros de uma forma, a meu ver, mais acentuada. Porque talvez no primeiro mandato dele, que teve até os seus aspectos positivos, ele talvez tinha mais humildade e medo, né, de não conseguir, eventualmente, uma reeleição. Parece que quanto mais ele permanece na vida pública, mais foram acentuados os erros cometidos. Não estou dizendo que o primeiro mandato também foi uma maravilha, não, né? Vamos lembrar que tivemos mensalão. Sim. E mesmo na parte econômica teve problemas. Mas foi muito melhor do que está sendo esse terceiro mandato. Foi muito facilitado na época o primeiro mandato do Lula, porque as commodities também, o Brasil é um país muito forte, né? Tava em alta e o Brasil gerou muito dinheiro ali. E lembrando que o Fernando Henrique Cardoso também deixou o Brasil mais organizado, né? A gente conseguiu conter um pouco a inflação. Isso facilitou bastante a vida do Lula, é a minha opinião pessoal. Mas agora, falando sobre o nome do Tarcísio... Acho que você tem razão, né? Porque ele pegou a casa pronta e como ele tinha mais humildade, ele tinha um receio de desmontar a casa e a coisa estourar no colo dele. Sim. Então eles foram mantendo ali até que chegou o segundo mandato e aí chutaram... Aí ali caiu a balde, né? Exato. Aí inventaram a nova matriz econômica e todas aquelas loucuradas. Ô Sérgio, falando sobre o Tarcísio, tá. Você acha que é um bom nome para vir frente à direita
e possivelmente enfrentar o Lula? É um As bom pesquisas nome. colocam ali que eles estão empatados, inclusive. É um bom né? nome. Foi meu colega de ministério, uma pessoa qualificada, conheci ele naquela oportunidade. É uma pessoa muito técnica, né, inteligente. Tem, na verdade, uma gama aí de bons candidatos na direita. Tem o Tarcísio, tem o do meu partido lá, que é o governador Ronaldo Caiado, né, que tem uma presença, assim, vamos dizer assim, vale a pena chamar ele para ser entrevistado aqui, viu? Legal, O vamos Tarcísio convidar ele. também. Mas ele, por exemplo, na segurança pública no estado de Goiás, ele praticamente revolucionou lá, porque o estado de Goiás, quem pegar as estatísticas, em 2018, era um dos estados mais violentos do país. Hoje, é um dos estados mais Mais seguros. seguros. Temos lá do meu estado mesmo o governador Ratinho Júnior, Sim. temos o governador Zema, então tem uma série de nomes. O próprio Bolsonaro aí tem alguma expectativa dele ainda ser candidato, embora o cenário seja mais complexo Sim. em relação a ele. O que eu sei é o seguinte, eu vou ajudar alguém a derrotar o Lula, né? E o que não pode acontecer, na minha opinião aqui, André, é essa autofagia do mesmo campo político, né? Porque se começarem a brigar uns com os outros, aí realmente entrega a chave lá pro Lula e vão para Guarulhos, né? Porque aí vai ser complicado. Se a entendeu? direita se rachar aí, complica, né? Se cada um quiser um pouquinho da atenção, esse é o meu grande receio, né? Da gente ter uma quebra ali de atenção e não uma união, digamos assim. Agora, Sérgio, vamos falar um pouquinho da Lava Jato. O processo da Lava Jato, ele acabou ou ele ainda segue de alguma forma? Olha, a Lava Jato, vamos dizer, o auge dela foi 2014 a 2018. E, em síntese, foi descoberto ali uma captura, né, do Estado durante os governos do PT, em que praticamente para se ter contrato, um exemplo era a Petrobras, mas isso estava também em outras estatais, precisava pagar suborno, precisava pagar propina, que era para os diretores e gerentes da Petrobras ou das estatais, e isso também era dividido com partidos políticos ou agentes políticos que eram padrinhos, vamos dizer assim, daquelas nomeações. As provas são irrefutáveis, né? O dinheiro foi recuperado, as pessoas confessaram, e durante ali 4 anos, nós tivemos a crença de que o país estaria galgando novas posições em matéria de integridade e honestidade, porque a corrupção, qual é o problema? Desvio do recurso público, que falta na ponta, saúde, educação, obras públicas, mas mais do que isso, o principal aspecto perverso dela é a ineficiência, não só da máquina pública, porque aí o cara que está interessado em receber suborno, André, ele não fica pensando na melhor decisão para a empresa dele. Ele pensa na melhor decisão para gerar oportunidade de receber propina. Claro. Por isso que muitas vezes você tem essas obras públicas que são intermináveis. Que é aditivo, é tempo, é negociação. E do outro lado gera aquele subproduto também, que é o capitalismo de compadrio. A gente falou agora há pouco, né? O capitalismo saudável é que as empresas competem apostando em inovação e tecnologia. Claro. E não apostando em ficar próximo do governo. Então nós tivemos as condenações, nós tivemos as prisões. Acho que foi o período da história que mais combateu a corrupção no Brasil, mas houve depois uma revanche do sistema. O sistema trabalhou para voltar à impunidade e o carro-chefe foi o próprio Lula. O Lula foi condenado em primeira instância, só foi preso após a condenação em segunda instância. E depois que o Supremo negou um habeas corpus para ele, foi condenado em outro processo, e aí construíram uma teoria para gerar impunidade, né, para que fossem anulados os processos dele. Primeiro a questão lá da competência, que não era mais Curitiba, era Brasília. Mas veja, o próprio Supremo Tribunal Federal tinha anteriormente entendido que era Curitiba, por isso que o processo ficou lá. E 2, a história lá, que a meu ver é uma história da carochinha, da suspeição. Eu nunca tive nenhum problema pessoal, nenhuma animosidade. E, no fundo, veja, ainda que houvesse da minha parte, o processo já tinha sido confirmado pelos juízes do TRF4 e depois pelos ministros do STJ. Então, cadê o vício subjetivo, né, nesse julgamento? E não tiveram a coragem de dizer que o Lula era inocente. Porque, né, as provas estavam lá, as evidências estavam lá, então tiveram que buscar o subterfúgio do erro processual. Então o país vive uma mentira, e o Lula, a meu ver, é a mentira encarnada, desde 2021.
e com essas consequências. A anulação não foi só da Lava Jato. Anularam tinha uma operação grande de investigação do CARF, né, que era a Operação Zelotes. Tinha uma operação grande sobre subornos em fundos de pensão, que era Greenfield. Então, assim, jogam a Lava Jato, né, mas no fundo é uma coisa muito mais ampla. E isso abriu as portas para a volta da corrupção desenfreada. E eu digo o seguinte, o desmantelamento da Lava Jato causou o roubo do INSS. Né? Eles, na época da Lava Jato, se eles fizessem isso, eles sabiam que iam ser presos. Porque o clima no país era esse, ó. Se você roubou e foi apanhado, você vai ser preso, você vai sofrer as consequências. É isso que funciona no combate ao crime. Você tem que aumentar o risco e diminuir as oportunidades. Mas é o que aconteceu. Com as anulações, virou aquele cenário de terra arrasada e pode fazer o que quiser. E aí, gente que não tem escrúpulo nenhum se sentiu à vontade para roubar até os velhinhos, né? Desculpa a expressão, os velhinhos da Previdência, pensionistas, aposentados. E aí não é só velhinho, né? Tem os órfãos também, lá os pensionistas, gente que não tem, né, menor dignidade e que já devia estar preso faz tempo, mas estão aí livres, né? E a gente não sabe, do jeito que é esse país, se algum dia vão sofrer as consequências. Inclusive, o irmão do Lula tá envolvido, até onde eu li pela imprensa. Ele é um dos envolvidos aí que estão sendo investigados. Um dos síndicos tem dois lados, né? Primeiro, tem registros, foi divulgado pela imprensa, as suspeitas fundadas de pagamento de suborno ao ex-presidente do INSS, nomeado pelo Lula, ao ex-procurador-geral do INSS, nomeado pelo Lula, ao ex-coordenador-geral de benefícios do INSS, nomeado pelo Lula. E outras figuras lá, tudo isso durante a gestão do Lula. Tem indicativos de que isso começou antes? Sim, mas não desconheço que tem indicativo de pagamento de suborno para outros funcionários do INSS fora da gestão do Lula. Tá? Do outro lado, da outra ponta, dos beneficiários dos descontos fraudulentos do INSS, você tem os sindicatos e associações. Todos historicamente aliados ao governo, alguns absolutamente fraudulentos, né, que foram criados aparentemente só para essa finalidade, e outros que já existem há algum tempo. Entre eles tem um lá que é o vice-presidente, é o irmão do Lula. Não, o tal do Frei Chico, ou coisa parecida. Acho que é isso aí. Enfim, essas pessoas tinham que ajoelhar no milho, pedir perdão por todo esse roubo, devolver o dinheiro. Não se vê isso muito aconteceu. Para mim, fiquei com a impressão que o governo agiu para tentar tirar isso da imprensa, para diminuir o ritmo das investigações. Ficou essa impressão. Vamos ver agora na CPMI, né, que foi formada, que eles queriam também controlar, que foi formada, mas tem agora relator e presidente independente. Vamos esperar que chegue a verdade dos fatos e que todos que participaram desses crimes sejam severamente punidos, né? Porque isso, assim, ficar entre nós, né? Isso não se faz, né? Já roubar a Petrobras era uma coisa horrível, mas você roubar o INSS é absurdo. Beneficiário do INSS, né? É que nem a gente às vezes usa uma expressão brincando, né? Mas nem tão brincadeira assim, matar a mãe para ir no baile de órfão. Exato. Coisa do estilo. Ô Sérgio, você se arrepende de ter tomado alguma decisão ou de não ter tomado alguma decisão durante a época da Lava Jato? Não, para mim, eu fiz tudo certo, né? Fiz o que eu tinha que fazer. A gente não aliviou para ninguém. O PT reclama, mas a gente condenou e prendeu, né, gente de outras vertentes ideológicas. O Sérgio Cabral, ninguém tem dúvida lá que roubou meio Rio de Janeiro. Até ele confessou. Sim. Né? Tem uma audiência famosa com aquele outro juiz, o Bretas, né? Eu tive um processo com ele também e decretei ao mesmo tempo que o Bretas a prisão preventiva. Mas ele tem uma audiência famosa com o Bretas que ele confessa, né? E diz assim, acho que exagerei, né? Sim, exagerou. E hoje está posando aí de influencer, né? Influencer fitness, né? Um deboche à população brasileira. Eduardo Cunha foi condenado igualmente. Todos eles depois têm os seus processos anulados, mas ninguém tem a coragem de dizer que são inocentes. Por quê? Porque o Lula foi o carro-chefe, né, para voltar à tradição de impunidade da corrupção. Isso não devia nos envergonhar como país,
Mas eu tenho o meu entendimento que a gente fez tudo certo. O que tem é uma reviravolta política, que é o sistema querendo a volta da impunidade. Né? Porque não é possível lá, 2014, 2018, estava tudo certo. Depois começa a ficar tudo errado, né? É, no fundo, o sistema querendo voltar. Ô, Sérgio, e muitas pessoas, em rodas de amigos até que eram admiradores ou são do Jair Bolsonaro, eles alegam que muito do Lula ter sido descondenado, digamos assim, passa por uma falha do Jair Bolsonaro. Você enxerga dessa forma ou o Jair Bolsonaro não tinha como tomar alguma atitude na época como atual presidente, digamos assim, de segurar o Lula na cadeia? Olha, eu acho que aí a gente tem que olhar um pouquinho para frente, sabe? Eu acho que a pergunta principal nesse momento, André, é o seguinte: como é que a gente retoma essa agenda anticorrupção no país? Como é que a gente volta a discutir como prevenir e como combater a corrupção? Como é que a gente conserva, nesse ambiente hostil a isso, pelo menos o que a gente já tem? E aí eu vou te dar um exemplo. Semana passada, o Senado aprovou uma lei que mexe na lei da ficha limpa. Então, é um projeto que veio da Câmara. O projeto, ele praticamente esvaziava a lei da ficha limpa, a pretexto lá de algumas modificações pontuais, algumas até se justificavam, mas havia uma alteração profunda. Como é que funciona hoje? Né? Quem é condenado criminalmente tem que cumprir a pena e fica 8 anos inelegível. Enquanto ele cumpre a pena, evidentemente, ele também não pode se candidatar. Tem os direitos políticos suspensos. Aí o projeto que veio da Câmara dizia, não, esses 8 anos não vão contar mais do fim do cumprimento da pena, mas da condenação criminal por órgão colegiado. Ocorre que para crimes graves, vamos supor, o cara é condenado a 10 anos por corrupção. Né? Se você for contar a partir da condenação, no dia que ele sai da cadeia, 10 anos, ele já está elegível. Isso vale para corrupção, mas vale para tráfico de drogas, organização criminosa, e a gente hoje tem que colocar um muro entre o mundo do crime e o mundo da política. Assim, entre o mundo, também como o mundo do crime, com o domínio econômico. Então, semana passada, né, nós votamos no Senado. Eu apresentei uma emenda e tive muita conversa e negociação lá dentro. Conseguimos uma alteração no texto para manter, pelo menos, esse regime mais grave atual. Tem que cumprir a pena e depois ficar os 8 anos para os crimes mais graves, e aí nós nominamos eles, tráfico de drogas, crime organizado, mas também todos os crimes contra a administração pública, ou seja, corrupção e peculato. Então, nesse contexto, hoje, de hostilidade ao combate à corrupção, foi, de certa maneira, uma vitória. Preservamos a essência da lei da ficha limpa, né? E podemos ir adiante. O que eu vejo ali do passado o que acabou tirando o PT do poder foi a revelação dos escândalos de corrupção e a punição desses escândalos. Claro que tem os erros econômicos gigantescos, Sim. Né? Mas esses escândalos de corrupção foram que minaram o poder político do PT. E ninguém inventou isso. Isso é culpa do próprio PT, que nunca fez o meia-culpa, aliás. E, no entanto, né, eu não creio que houve uma ênfase ou um cuidado com a continuidade dessa prevenção e do combate à corrupção, que acabou propiciando aí a volta do Lula ao poder. Né? Entendi. Então, talvez tivesse agido de uma outra maneira nesse ponto, né, pudéssemos ter um resultado aí diferente. Mas eu acho que o mais importante, nesse momento, a gente tem que ter a maturidade sempre de olhar para frente, né, e vamos pensar em construir agora. Veja que, apesar das minhas divergências lá com o próprio Bolsonaro, em 22 eu estava lá no debate. Sim. E eu não tive o apoio dele para a minha eleição para o Senado. Então não tinha nenhuma dívida de gratidão quanto a isso. Mas fui lá porque eu entendi que eu era a melhor opção para o país. Então a gente tem que olhar isso para frente. Eu tenho a percepção, viu, André, que hoje a gente vai ter que mudar de baixo para cima. Porque Brasília, esse debate está bastante interditado. Então a gente vai precisar retomar a prevenção e o combate à corrupção nas cidades, no estado, e daí levar isso para Brasília. E quem fala aqui, acho que é a pessoa que mais prendeu corrupto, né, na história desse país, e com base em prova, e porque pagavam, e porque recebiam, e porque isso é crime
né? E não tinha nada aí de questão ideológica envolvida. Mas esse é um dos fatores que me motiva, eventualmente, a tentar lá o governo do Estado, né? Para a gente fazer um espelho, vamos dizer assim, num outro sentido em relação a Brasília. Se a gente não consegue fazer em Brasília, vamos começar a transformar lá pelo Paraná. Né? Se a gente tem um problema de combater a criminalidade no Brasil, se o crime organizado está se expandindo, vamos fazer da segurança pública um exemplo lá no estado do Paraná. Então a gente tem esse projeto, a gente vai bater o martelo mais adiante para concorrer ou não ao governo, mas eu creio que a gente consegue fazer uma coisa assim de excelência ali no nosso estado. Bom, as pesquisas colocam o senhor disparado em primeiro lugar. Eu acredito que realmente, Sérgio, acho que você deve ganhar. Eu acredito que você não possa falar sobre isso, mas enfim, é uma opinião pessoal. Eu entrevistei o Bolsonaro em 2022, antes até do resultado. Ele ainda era presidente, eu fui até Brasília, entrevistamos ele aqui no Irmãos Dias Podcast. A gente acho que foi o primeiro podcast, inclusive, a entrevistar o Jair Bolsonaro. E na época ele, inclusive, não considerava o Lula um adversário à altura, né? Ele achava que as pesquisas eram fraudulentas e tudo mais. E aí a gente perguntou também sobre o senhor. Ele se mostrava um pouco chateado, um pouco triste. E aí eu quero entender o seguinte, Sérgio, por quê? Quando o Bolsonaro, que foi eleito muito pelas redes sociais, foi um fenômeno nas redes sociais, digamos assim, né? Ninguém dava ele como presidente, do nada ele apareceu. E aí ele trouxe o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que deu muita força para ele. E depois você entrou também, dando muita força para ele como ministro da Justiça, porque foi o que eu disse aqui no começo do podcast, o senhor era considerado um herói nacional pela Lava Jato, por tudo que o senhor fez, colocou muita gente na cadeia, fez justiça pelos brasileiros, muita coisa ali se provou, infelizmente a Lava Jato não foi em frente ou acabou, mas eu queria entender o motivo da sua saída do Ministério da Justiça. Muitos dizem que foi algum problema com um dos filhos do Bolsonaro, uma mudança ali na Polícia Federal. O que de fato realmente aconteceu para que você tomasse atitude para sair do ministério? Olha, o que eu posso dizer para você, André, é o seguinte: eu fui ao ministério, deixei a minha carreira de juiz. O pessoal até fala às vezes, né, ele se aposentou e foi. Não, eu sou um cara mais novo, viu? Eu não tinha condições de me aposentar. Então eu saí com a cara e com a coragem, então perdi todo lá. Você não tem como voltar para a magistratura, é um caminho sem volta. Mas eu entendi que havia uma chance de mudança do país naquele momento. E eu fui fazer aquilo que eu acreditava que tinha que ser feito. Né? Primeiro, tentar preservar o combate à corrupção, e a gente já via sinais de que o sistema estava querendo reagir em 2018. Mas também queria levar, que é uma batalha que o Brasil precisa enfrentar, um desafio que o Brasil precisa enfrentar, o crime organizado e a violência do crime. Então, quem fala para você, eu sou o único ministro da Justiça e Segurança Pública do país que é ameaçado pelo crime organizado. Por quê? Porque a gente foi duros com ele também. Sim. Vamos colocar o exemplo aqui. Pegamos lá todas as lideranças do PCC de São Paulo, que estavam aqui em presídios estaduais com risco de fuga, e colocamos em presídios federais de segurança máxima. Uma operação de guerra, na época, foi em fevereiro de 2019. E cortamos, quando eles assumiram, nós cortamos as comunicações deles, ou pelo menos reduzimos significativamente, porque impusemos o parlatório. Agora só vai poder receber visitante com vidro separando, falando por telefone e com um policial penal ouvindo. Antes eles tinham uma série de contatos que não eram monitorados dentro dos presídios. Nós fomos atrás do segundo em comando do PCC. Realizamos intervenções pontuais de segurança pública no Ceará por 2 vezes. Fomos lá para Belém do Pará. Tivemos uma queda da criminalidade naquele ano bastante significativa. Aprovamos a lei do confisco alargado, né, que é um modelo mais ou menos de legislação europeia, que diz assim, olha, se você for condenado por ser membro do crime organizado ou por um crime praticado através de organização criminosa, todo o seu patrimônio que não for compatível com a sua renda lícita fica sujeito ao perdimento, ao confisco. Porque se presume que é decorrente da atividade do crime organizado. E é um pouco intuitivo. Né? Você fica pensando assim, um Fernandinho Beiramar, se tem patrimônio, veio do narcotráfico. Um PCC, se tem patrimônio, veio do crime. Então, é uma legislação mais moderna. Isso fez, né, essa retaliação, esse plano foi descoberto e tal, etc. Então, eu fiz aquilo que eu me propus a fazer quando fui para o governo.
Infelizmente, daí houve divergências pontuais lá com o Bolsonaro, eu tive que sair. Exploraram esse episódio, né, significativamente na época. E aquilo que eu disse pra você, eu acho que o momento agora é de olhar pra frente, entendeu? Não ficar a gente remoendo essas questões. Ele tem as razões dele, eu tenho minhas razões. Eu defendo as minhas razões, né, mas eu fui fiel àquilo que eu acreditava, né, quando fui no governo. Fui com um propósito e não com outros, né? Por mim, se eu pudesse, eu continuaria. Se eu sair, é porque eu vi que não tinha condições de continuar. Mas não teve nada a ver com a troca do chefe ali que estava investigando o filho do Bolsonaro? Isso são questões... foi o que a gente leu na imprensa, Isso são né? questões antigas, né? Acho que é melhor a gente olhar pra frente essas situações aí. Não, tranquilo. É uma situação que deixa o senhor desconfortável também, né? Um assunto mais... O próprio Bolsonaro foi indagado sobre isso lá em 22, né? E ele colocou, não, isso aí tá superado, vamos olhar pra frente. Então, eu acho que é o mesmo cenário pra mim, entendeu? Acho que hoje nós temos um adversário, o país tem um adversário que é o Lula, que está, infelizmente, ocupando a cadeira do Palácio do Planalto, e a gente não pode entrar num processo de autofagia, né, do campo da oposição, porque senão nós entramos aí enfraquecidos nesse processo. Ô Sérgio, outro inimigo que nós temos no Brasil hoje, o senhor citou o PCC, né, que é uma organização criminosa muito grande. Recentemente a gente viu que eles estão envolvidos, inclusive, o pessoal fala Faria Lima, né, mas eles estão envolvidos até em fundos de investimento grandes aqui, né, dentro do mercado financeiro, ou seja, lavando dinheiro, não sei ao certo como, mas como enfrentar hoje o PCC, uma organização tão forte aqui no Brasil? Olha, não tem nenhuma organização que seja invencível, né? Mesmo uma organização criminosa. A Cosa Nostra, na Itália, que é a máfia siciliana, antes da década de 80 era tido como invencível, né? Essa invencibilidade foi quebrada quando foram condenados chefões da Cosa Nostra no maxi processo lá conduzido pelo juiz Giovanni Falcone em meados da década de 80. Chamaram até de maxi processo. Foram 380 e tanto mafiosos condenados numa mesma oportunidade. Tem até um filme bacana, o pessoal que quiser assistir, tem um título um pouco tétrico, tá? Excellent Cadavers. Mas é sensacional, tem uma produção original da HBO, baseado num livro sobre a história do Giovanni Falcone. Tem a máfia de Nova York, as 5 famílias mafiosas de Nova York, né? Família Bonanno, família Gambino. Família Gambino é que acabou inspirando a figura do Don Corleone, né? Eles tiveram um chefão lá que era o Carlos Gambino e diz que foi inspirado nele a figura do Don Corleone lá do Marlon Brando. Também era tida como invencível, controlava o porto de Manhattan, controlava a indústria de cimento e a indústria de construção de Manhattan, você veja que não é pouca coisa. Sim, claro. Né? E a década de 80, o FBI começou a criar uma série de forças-tarefas integradas com as polícias locais e também com os promotores, seja federais ou os promotores distritais, e eles desmantelaram as 5 famílias. Os líderes foram presos, penas elevadíssimas, tem uma figura famosa lá, que é o John Gotti, né? Tem até filmes e livros também sobre ele, que foram condenados. Então, você tem como lidar com isso. Tem que ter estratégia e integração, né? A operação de semana passada é um exemplo. Foram 3 operações, aí tinha o GAECO, aqui de São Paulo, tinha a Polícia Federal, tinha a Polícia Civil do Estado de São Paulo, tinha a Receita Estadual, tinha a Receita Federal. Se as instituições atuam juntos, cooperando, né, você cria uma possibilidade de rede de informações, de uma soma de especialidade, que no fundo foi o modelo da Força Tarefa da Lava Jato. Entendeu? Com isso que a gente consegue avançar. E é uma operação inteligente, né? Tem que reconhecer os méritos ali dos envolvidos, embora eu acho que a nível de governo federal ele falha muito no combate à criminalidade. Foi um ponto de exceção ali na semana passada, embora tenha sido realizado também pelo governo do estado aqui de São Paulo. Ô Sérgio, eu acho que eu vi na rede social, numa postagem sua, eu não sei se foi no YouTube mesmo, falando que o PCC estava te monitorando. Como é que foi isso, Sérgio? E como é que você lida com isso no dia a dia? Porque eu, particularmente, eu teria muito medo de sair na rua. Como é que você lida com essa questão no dia a dia?
Veja, no início lá de 2023, eu fui comunicado pelo Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, pelos promotores envolvidos nessa área, de que tinha sido descoberto um plano de sequestro ou de assassinato contra mim pelo PCC. Isso foi repassado à Polícia Federal, que fez uma investigação e descobriu que o plano era verdadeiro, embora alguns detalhes ainda precisem ser, né, elucidados, e desmantelou, prendeu, né, aqueles que estavam envolvidos na célula de execução, que é aquele grupo de sintonia fina. Prendeu vários desses indivíduos. Alguns até foram presos, foram mandados à prisão e foram mortos em queima de arquivo pelo próprio PCC. Então isso realmente é assustador, né? Ninguém fica nossa. Né, animado com uma notícia dessa. Mas é um reflexo, como eu disse, do trabalho que a gente fez, né, como Ministro da Justiça e Segurança Pública, porque normalmente eles não planejam esse tipo de atentado contra a autoridade. Ali era uma retaliação ao trabalho, ao que eu diria o bom trabalho Sim. que a gente fez. Até acho engraçado que às vezes chegam o pessoal, o Moro não fez nada contra o crime organizado. Meu amigo, até eles sabem que a gente fez, né? Porque olha só, não só isso, sabe? Vou te dizer uma experiência bacana lá nossa. Simples. São coisas pontuais. Lá na região de Guaíra, no Paraná, você tem, em 2019, era uma zona aberta ao contrabando e tráfico de drogas. Tinha até reportagem que saía na Globo, essas coisas. 200 barcos, lanchas, saíam à noite do Paraguai para o Brasil, naquela região de Guaíra, do Rio Paraná, transportando droga, armas e contrabando. Quase terra de ninguém, terra sem lei. Nós investimos numa base que chama Base Nepom, que é uma base náutica da Polícia Federal, em equipamentos, mas também colocamos junto com a Polícia Federal lá, o que é a Polícia Militar do Estado do Paraná, colocamos a Polícia Civil do Estado do Paraná, colocamos o Exército, ou seja, a gente abriu, né, essa possibilidade. E todos eles atuando em conjunto, montaram inclusive uma base naval no Rio Paraná, com visão privilegiada, né, com câmeras, com óculos infravermelho, tudo aquelas coisas, óculos de visão noturna, tudo que precisa. E hoje qual que é o retrato? Acabou o tráfico de droga e contrabando? Não, mas diminuiu muito. E aquela sensação de terra de ninguém acabou. Eu tive até a satisfação de ir recentemente para lá, numa visita como senador, visitei a base. Eles têm até um filminho que eles mostram essa transformação. Mas o mais bacana foi falar com moradores da cidade, que me disseram o seguinte, olha, hoje nós temos de volta o turismo de pesca. Porque antes, ninguém ia lá pro Rio, tinha medo de levar bala. Claro. Iam pensar que era polícia ou traficante. Né? Então você vê com iniciativas, com investimento, você consegue ir mudando. O que você precisa? Inteligência, estratégia e também recursos. Que, claro, são limitados. Mas você pode sim avançar contra o crime organizado. Essa sensação de que é invencível, de que nada pode ser feito, é mentira. A própria operação da semana passada mostra que pode ser feito. O que a gente fez lá em 2019 mostra que pode ser enfrentado. Tem as consequências e tem que enfrentar as consequências, porque tem esse desejo de retaliação, né? Claro que hoje a gente tem um aparato de segurança, afinal de contas. Também no Senado Federal, a gente continua, né, defendendo rigor contra o crime organizado e outras formas de criminalidade. Sim, claro. Então a gente tem trabalhado, não vai baixar a cabeça por conta disso. Então tem que reagir da melhor forma possível, entendeu? Ô Sérgio, eu nem sabia que você já tinha enfrentado como juiz um processo contra o Fernandinho Beiramar, que também é um dos chefes de organização criminosa mais conhecidos do país. Eu queria entender contigo qual foi o processo assim mais difícil pra você. Se foi o Fernandinho Beiramar, alguma coisa envolvendo o PCC, ou a própria Lava Jato. O que te deixou mais assim preocupado, ou que foi mais difícil lidar no dia a dia? Esse do Beiramar foi um tal da Operação Fênix. Lá, pega uma água pra gente aqui. Lá em 2006, 2007. Qual que é a história? O Fernandinho Beiramar conseguiu acesso a um telefone celular dentro da prisão e a Polícia Federal descobriu, mas ao invés de aprender, resolveu ficar monitorando. E com isso conseguiu fazer um desenho da organização criminosa e dos associados. E isso ficou... Depois ele ficou sem o celular, mas aí já tinha um contato do pessoal da quadrilha, e aí continuou monitorando o restante do pessoal da quadrilha. E o que a gente teve de retrato daí?
Ele tinha uma base em Cidade Leste, ali do lado de Foz do Iguaçu, em Salto de Guairá, do lado de Guaíra. Tinha uma fazenda no norte do Paraguai. Aí ele trazia pasta base de cocaína da Bolívia, descia nessa fazenda que tinha uma pista de pouso, batizava, né, a droga, ainda no Paraguai, e trazia ao Brasil, ou escondido em caminhão, ou em aviões de pequeno porte, e pousava em pistas clandestinas no Paraná. Dali a droga era levada principalmente para Rio de Janeiro, né, e em segundo lugar ali São Paulo. Então foi uma operação de 18 meses de investigação, porque não adianta você tem que identificar a organização, né? E aí foi a quadrilha dele, né? O pessoal associado. Ele já estava preso, já estava sem o celular, estava em presídio federal, mas a quadrilha dele foi identificada e todo mundo se envolveu em tráfico de drogas. Foram mais ou menos 12 carregamentos de drogas e armas apreendidos no período de 18 meses. Aí tinha umas coisas até engraçadas, né? Que é a investigação. Na época eu lembro muito bem. O tráfico tinha o crack e tinha a cocaína, né? O que eu achava engraçado é que eles falavam do crack, falavam do Ronaldo. Então estamos levando tantos Ronaldo aí, entendeu? Uhum. Tantos pacotes de Ronaldo e tal. Uma coisa meio... Os caras são criativos, né? Criativo, né? Claro que o Ronaldo não tem nada a ver com isso, né? Sim. Ele é o craque do momento do futebol. Então, foi um processo muito difícil, que a gente também teve que usar segurança, porque tinha um risco ainda como juiz. Meus filhos eram pequenos na época, até isso era um pouco mais problemático. Mas eu diria que a Lava Jato, nada se comparou à Lava Jato, né? Porque foi até reconhecida internacionalmente, porque teve até repercussão internacional. Então, veja o que está acontecendo no Peru hoje. O Peru recebeu provas vindas do Brasil de que empresas brasileiras haviam subornado altos funcionários do Peru, inclusive 4 presidentes. E o Peru, ao contrário de nós, está fazendo a lição de casa. Uhum. Esses dias saiu uma decisão de condenação do Alejandro Toledo, que foi presidente do Peru, que recebeu propina, suborno da Odebrecht. Odebrecht também? Da Odebrecht. Eles não estão anulando. Né? Teve antes o Ollanta Humala. E aí teve aquele episódio vergonhoso da primeira-dama do Peru, que é a Nadine Heredia, foi condenada. No mesmo dia que sai a sentença, pede asilo pro Brasil e o Lula ainda manda um avião da FAB buscá-la. Num ato vergonhoso. Porque o asilo político, ele tem que ser utilizado naquelas situações que você percebe que tem uma perseguição ou existe uma questão humanitária. Sim. Ali, alguém que tinha também acusada de receber propina da Odebrecht, né, em contratos no Peru, e acaba recebendo um benefício e nos envergonhando como país para abrigar uma pessoa corrupta. E não só dar o asilo, mas mandar um avião da FAB buscar, como se fosse uma chefe de Estado. Né? Você vê, o Lula faz isso. Ele foi agora recentemente para Argentina abraçar lá a Cristina Kirchner, que também foi condenada, está em prisão domiciliar por corrupção na Argentina. Então, assim, ou a gente começa a ser honesto, né, e começar a vender uma imagem de que o país é de gente séria, de gente íntegra, de gente honesta, senão fica difícil. Como é que você vai chegar lá pro teu filho da tua casa, pra tua família e dizer, você tem que ser honesto, não engana as pessoas, trabalha duro, estuda bastante. Como é que você vai construir um país em cima da mentira encarnada que é o Lula? Né? E toda essa imagem, dobrar a aposta na imagem da desonestidade. Quem que vai querer, quem vai confiar na gente? Então, isso é muito triste. Até do Nicolás Maduro, né, Sérgio? A gente tem que lembrar que é um dos grandes amigos aí do presidente Lula e que está sendo ligado agora a cartéis de drogas, né? Inclusive os Estados Unidos vem fazendo um trabalho para conter o envio de drogas da Venezuela para os Estados Unidos. Até explodiram um barco, né? Que estava levando drogas, não sei se era para os Estados Unidos, mas enfim, pelo Caribe. E a gente tem que lembrar também que essa relação do Lula com o Nicolás Maduro é de proximidade, né? Veja, isso aí é uma vergonha, né? O Lula, no começo do mandato dele, recebeu com honras de chefe de Estado
o Nicolás Maduro, um ato absolutamente vergonhoso. O Nicolás Maduro, a meu ver, hoje ele é um chefe de uma quadrilha. Ele ocupa ocasionalmente a cadeira de presidente da República da Venezuela, numa eleição roubada, né, por mais de uma vez, mas no fundo ele é chefe de uma gangue que tomou conta, infelizmente, da República da Venezuela. Até foi palavras aí do Marco Rubio em relação a ele de chefe de gangue, que a gente reproduz aqui, esse é o meu entendimento. Que tiraniza a população da Venezuela, persegue os seus adversários políticos. Eu tive a oportunidade de conhecer a Maria Corina Machado, não pessoalmente, porque ela não pode deixar o país, né? Ela está escondida lá dentro da Venezuela, mas que foi a candidata Venceu as eleições. que venceu as eleições de oposição. E, não obstante, não tem como... Quer dizer, ela seria a ganhadora, mas ela acabou renunciando à candidatura em favor de um aliado, dados os impedimentos colocados pelo Maduro, e o aliado ganhou, né? E, no entanto, fraudaram o resultado porque o Maduro ficasse no poder. E é o Lula abraçando esse tipo de indivíduo. Agora, o mais vergonhoso no ponto da geopolítica, na minha opinião, foi a viagem do Lula a Moscou para aplaudir as tropas da Ucrânia. Tropas da Rússia que invadiram a Ucrânia. Então, aquilo foi absolutamente vergonhoso, né? O Brasil tem uma posição dúbia em relação à guerra da Ucrânia. Eu não digo que o Brasil não tem que entrar na guerra a favor da Ucrânia, mandar tropas. Pode se manter distante, que é uma guerra num palco europeu, mas pelo menos ser sincero com as palavras e não ser contraditório. Porque nós sempre defendemos a paz e a soberania dos outros países. De repente eu tenho uma guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e o Brasil, além de não defender a Ucrânia, se coloca ao lado da Rússia. O que é aquele abraço no Putin? O que é o aplauso às tropas da Ucrânia? E aí eu posso fazer um contraste. Porque eu fui para Kiev ano passado, em novembro. Teve um evento diplomático de parlamentares da América Latina em apoio à Ucrânia e nós fomos, né? Você pode ter certeza que não tinha uma corrida de parlamentares para ir para lá, porque uma coisa é você ir, né, para um país em paz e outra coisa é ir para um país em guerra. Exato. Não é fácil chegar lá, você não chega de avião, você tem que pegar um trem. Então fui eu e mais 3 parlamentares, o deputado Paulo Belinski, aqui de São Paulo, a senadora Damares e o senador Magno Malta. Fomos, participamos do evento, tivemos a oportunidade ali de se solidarizar com o presidente Zelensky e também com a Ucrânia e dizer, olha, a posição do Brasil, da população brasileira, não é essa do Lula, isso nos envergonha, mas nós estamos aqui para defender o que é certo. Então, assim, a imagem geopolítica internacional do Lula é péssima, é terrível, né? Infelizmente, vamos ter que esperar ainda um ano e meio para nos livrarmos dessa pecha de país anti-ocidental ou que se alia a essas autocracias ou defende esses comportamentos, né, errados. Claro que, como eu disse, ninguém vai entrar em guerra contra a Rússia ou até o próprio boicote econômico é um passo que teria que ser muito bem pensado porque tem consequências para o Brasil, mas precisa acertar o discurso, pelo menos, né? Não precisa aí parecer uma cadelinha do Vladimir Putin, como me parece que é o caso. O Brasil hoje ele começa a se afastar das relações que historicamente a gente esteve do lado, né? Começa a se afastar dos Estados Unidos, começa a se afastar dos países da Europa, a gente começa a se aproximar de Venezuela, a gente começa a se aproximar de Rússia, que é um país comunista, a gente começa a se aproximar de China, que é um país comunista, enfim. Acho que a gente tá indo para um lado, as pessoas têm que pensar aqui para que lado que gostaria de estar caso estourasse uma terceira guerra mundial. Mas, enfim. Sérgio, você até comentou da Venezuela, de eleições fraudulentas, né? E muitas pessoas estão preocupadas com as próximas eleições se a gente pode ter algum tipo de fraude. Você acha que isso é história para boi dormir ou pode acontecer? Porque muita gente fala que 2022 teve fraude, né? Nada foi provado. Mas inclusive muitas pessoas que estavam no desfile de 7 de setembro, nas passeatas, tinham placas falando de eleições auditáveis, eleições impressas. Qual que é a sua opinião sobre tudo isso?
Olha, é sempre um discurso legítimo se pensar em mecanismos de prevenir fraudes nas eleições. Então, por exemplo, você defender que haja um voto impresso, seja todos ou seja parcialmente, avaliações de risco, vamos de repente fazer por amostragem, não sei quanto que é o custo disso, são todas discussões legítimas. Esse debate não pode ser interditado. A gente não pode falar que as urnas eletrônicas, elas seriam a nova Arca da Aliança, né? Que é algo sagrado e que você não pode abrir, senão vira... morre, né? Uma coisa parecida. Então, a gente pode ter esse debate. Agora, para dizer que teve fraude numa eleição, você tem que ter a prova mesmo, né? Você tem que ter evidência dessa prova. Então, não, acho que não existe a possibilidade de você fazer essa afirmação com base apenas em suspeitas ou desconfianças em relação às eleições pretéritas. Eu, inclusive, fui eleito, né? E eu sei que eu não tenho um esquema fraudulento nenhum. Então, pode ter acontecido? Pode ter acontecido, como pode acontecer no futuro, mas a gente tem que sempre se basear em provas. O que não podemos interditar, porém, é o debate. De poder discutir, olha, será que não era melhor fazer assim, dessa outra maneira, para que a gente diminua esses riscos de eventual fraude nesse sistema? Né? Ou nós temos que simplesmente se fiar na palavra das autoridades de que ele é inexpugnável? Né? Eu creio que não. Numa democracia, tudo está sujeito à crítica e ao debate, e tudo pode ser questionado. Foi agora aprovado o novo Código Eleitoral e tem uma emenda do senador Esperidião Amin, que colocou lá o voto auditável impresso. Né? Teria que se discutir como implementar isso, né, para uma eventual próxima eleição, se é que o código vai ser aprovado em tempo para a próxima eleição. Mas é um debate saudável permitido dentro de uma democracia. Tá? Agora, dizer em fraude em eleições pretéritas, a gente precisaria ter prova e evidência. Né? E a gente não tem nenhum elemento nesse sentido. Por mais que alguns desconfiem ou tenham suspeitas e tal, não existe isso. Ô Sérgio, caso você seja eleito governador do Paraná, e tem muita gente que segue aqui também do estado do Paraná e regiões próximas, quais serão aí as suas prioridades? Digamos assim, nos seus primeiros dias como governador do Paraná, o que você enxerga ali que precisa ser feito de imediato? Olha, faremos, se tomar essa decisão de concorrer, e claro, se eu for honrado com a preferência dos paranaenses, pode entender assim, nós vamos fazer tudo ao contrário do que se faz hoje em Brasília. Então, nós vamos resgatar o desenvolvimento econômico, estimulando a iniciativa privada, gerando um ambiente saudável para os investimentos e para os negócios, para fomentar o quê? Emprego, renda, não só para o empresário, mas igualmente ali para o trabalhador. Né? Nós temos que retomar a prevenção e o combate à corrupção. Se está difícil em Brasília, vamos fazer do nosso estado o exemplo, né, de ter controles preventivos administrativos para que isso não aconteça. A gente vê no setor privado como cresceu, né, de 10 anos para cá, e até mesmo antes, a questão do compliance, anti-suborno. Sim. Então tem muita coisa que você pode fazer para você avançar nessa área. Você não ficar esperando a polícia, o Ministério Público, você pode fazer sua lição de casa. Claro que você tem que dar autonomia, né, para essas entidades, para elas fazerem o trabalho delas, não só acreditar nas suas próprios órgãos e instituições governamentais. A gente tem a questão da segurança pública, né? Um dos projetos, vamos fazer o Paraná o estado mais seguro do país. Tem muita gente que deixa o Brasil, cá entre nós, né, André? Não a questão apenas da economia, mas por uma frustração da segurança pública. Esse negócio do cara levar uma bala na cabeça porque está tendo sua bicicleta roubada, que foi o caso aqui televisionado de São Paulo, isso é inaceitável. Né? E aqui eu não estou pondo a culpa em ninguém, não, mas é o tipo de coisa que acontece ainda no Brasil e que você não vê acontecer, por exemplo, na Europa, no próprio Estados Unidos. Esse tipo de crime é muito raro. Então a gente quer ter uma segurança pública compatível com os padrões europeus e é isso que a gente vai trabalhar lá no estado do Paraná. A gente tem um quadro policial excelente, precisa de mais integração e precisa de algumas ações estratégicas nessa área. E a gente tem alguns problemas lá no Paraná de infraestrutura. Estradas, nossas estradas são piores que a de São Paulo.
Nós temos um problema ainda de estabilidade de energia. Hoje, você vê, o Paraná é uma referência em várias áreas. É o maior produtor de cevada do Brasil. É o maior exportador de frango do Brasil. Era o maior exportador de tilápia. Não sei como é que está por conta aí dessas restrições dos Estados Unidos. Segundo maior produtor de leite. Um pouco a ideia que a gente vai ter para o Paraná é assim, ó, tem que ser o primeiro lugar em tudo. Em educação, em saúde. Eu sou filho de professores. Né? A gente precisa ter uma atenção aí para a classe dos professores, valorizar os professores, Claro. para que a nossa educação suba de nível. Então tem muita coisa que a gente pode fazer. Claro que se a gente tomar essa decisão, a gente vai apresentar um projeto com esse fulcro aí, ó, vamos buscar excelência. Paraná aí em primeiro lugar em tudo, né? Não no sentido de primeiro lugar assim, em serviços, em obras, em segurança. Vamos fazer... Se Brasília está difícil, né? Mudar o país está difícil, vamos começar mudando pelo nosso estado e ser um exemplo para os demais, né? Porque se o crime é contagioso, né? O bem também, o bom, né? Eu acho que ele ensina pelo exemplo. Ô Sérgio, tem algumas empresas que têm capital aberto, inclusive do estado do Paraná. Vamos citar aqui, por exemplo, a Copel. A gente fala muito de investimentos aqui, né, de Bolsa de Valores para os nossos seguidores também. E nós temos lá o exemplo da Copel, que é uma empresa que o Ratinho Júnior, se eu não me engano, tocou em frente à questão da privatização, né? Temos uma outra empresa que é a Sanepar também, que é uma empresa super querida, assim, na Bolsa de Valores, mas que ainda está com o dedo do governo, né? O governo é o acionista majoritário, digamos assim, ele que toma as decisões. E é claro que o mercado em si gosta muito da ideia de que empresas sejam privatizadas. Na sua opinião, caso venha se eleger como governador do Paraná, você daria andamento em privatizações de empresas estatais ali do estado do Paraná? Olha, eu tenho uma crença, como eu disse, no desenvolvimento a partir do setor privado. Claro que o Estado tem um papel regulador importante e tem que fomentar a competição leal, né? Que as empresas busquem ganhar no mercado através de inovação e tecnologia. Isso significa, na prática, que eu, em regra, sou favorável à privatização. Toda privatização, você tem que estudar o modelo. Se for, por exemplo, uma privatização à la Vladimir Putin, lá na Rússia, né, após queda do Muro de Berlim, não interessa. Porque a propriedade do patrimônio estatal caiu na mão até de pessoas vinculadas, muitas vezes, a crime ou gerou a formação de monopólios prejudiciais à população. Então, todo investimento, toda privatização, acho que a gente tem que construir muito bem o modelo para que a gente não se arrependa depois. Eu vejo alguns exemplos aqui, por exemplo, algumas privatizações no Brasil foram muito bem sucedidas, a telefonia. Né? É um avanço muito grande em relação à telefonia. Exatamente, mas veja que a privatização das ferrovias não trouxe, né, o retorno que nós esperávamos. Uhum. Né? Os investimentos não foram tão significativos em ampliação das linhas férreas. Não digo que não deveria ter sido feito, mas talvez devesse ter sido feito de uma maneira diferente. Então, quando se diz em Copel, quando se diz em Sanepar, quando se diz em empresas públicas paranaenses, a minha visão é que nós temos que estudar um modelo para dar passos bem solidificados. Aprender com a experiência de São Paulo, por exemplo. Foi privatizada a Sabesp, vamos ver os números, vamos ver as consequências. Trabalhar com política mais baseado em evidências e corrigir os erros e acertos. Nós tivemos no Paraná, isso é algo que assombra os paranaenses, nós tivemos um pedágio nas nossas rodovias federais, com concessão, que começou ali por volta de 98. Foram 30 anos de um pedágio que foi caro, que prometeu duplicar nossas estradas e uma série de obras, e no final ficou só com a primeira parte, caro. Sim. Né? Que trouxe impactos à produtividade do nosso estado. O contrato mal feito, a modelagem da concessão mal feita. Agora nós temos novas concessões que foram feitas, tá, no atual governo, juntamente em parceria com o governo federal. Me parece que a modelagem é maior, várias obras prometidas, mas assim, nós temos que ficar vigilantes para ver se os contratos vão ser cumpridos lá de lá. Claro. E cobrar o cumprimento desses contratos para que a gente não incorra no mesmo erro. Então, quando a gente discute essas privatizações, tudo se aplica, entendeu? A gente não pode também ter uma percepção de que, olha, vamos seguir apenas uma linha
E está tudo resolvido. Mas, em geral, como eu te disse, eu sou favorável aí a privatizações como princípio. No momento oportuno, a gente vai sentar e vai discutir esse tema lá no estado do Paraná. Sérgio, tem duas personalidades muito conhecidas que eu quero te perguntar a sua opinião, mas antes eu vou pedir licença para falar do nosso patrocinador, que é o site Investidor 10, que é hoje, né, o melhor site para vocês acompanharem notícias de ações da Petrobras, como a gente falou aqui, Sanepar, Copel, tudo isso você vai encontrar dentro do site Investidor 10. Hoje, como eu disse, é o melhor site, né, do sistema financeiro, da bolsa de valores, do mercado de investimentos, para que vocês possam fazer seus estudos. E ele é gratuito, tá, pessoal? Então faz muito sentido vocês irem conhecer. Por exemplo, você vai encontrar lá todos os indicadores fundamentalistas das ações da Petrobras, as últimas notícias, pagamento de dividendos, calendário. Você pode consolidar sua carteira de investimentos lá dentro do site Investidor 10 gratuito, tá? Então vamos deixar aqui o QR Code para vocês mais uma vez e também o link para vocês terem acesso ao site Investidor 10 aqui embaixo. Façam acesso pelo nosso link para que vocês possam ajudar o Irmãos Dias Podcast. Sérgio Moro, duas personalidades muito comentadas, né, hoje na mídia. Um deles é o Nicolas Ferreira, deputado federal, e queria saber qual que é a sua opinião, qual que é a sua relação em relação a ele. Você gosta da maneira que ele atua? Vocês têm alguma relação em Brasília, juntos? Como é que funciona? Acho que é um parlamentar de destaque, né, que tem principalmente se revelado um excelente comunicador, né? Então a presença dele nas redes sociais é algo assim extremamente impressionante. Você ter vídeos aí que alcançam mais de, sei lá, 60 milhões de visualizações. E a política, em parte, é isso, né? Você saber se comunicar. Do ponto de vista ideológico, nós temos vários pontos comuns, inclusive somos ambos oposição ao governo Lula. Acho que é um deputado que tem um futuro bastante promissor, né? Já tem um presente destacado, mas tem um futuro bastante promissor. Eu, como estou no Senado, a gente nem sempre ali está com o pessoal da Câmara a todo momento. Embora tenha minha esposa, né, que é a deputada federal Rosângela Moro, sempre ali na Câmara. Mas eu diria assim, é um deputado de talento, né, que tem aí um futuro pela frente que nós vamos ter que ficar atentos para acompanhar. Outra pessoa que você, personalidade, senador, que você deve ter muito, assim, não muito contato, mas deva ter uma certa relação, é o Romário. Muitas pessoas cobrando o Romário em relação a tomar atitudes em relação à anistia ou em relação a dar declarações do que está acontecendo hoje no Brasil, né? O senhor tem algo assim a dizer sobre o trabalho do Romário? Olha, em relação aos colegas, senadores, a gente não tem o costume de cobrar, né, posições. Acho que cada um tem a sua consciência ali e segue a sua linha de posicionamento. Ele tem um trabalho muito destacado na área de pessoas com deficiência, com né? deficiência, né, pessoas com doenças raras. Respeito esse trabalho que ele realiza, né? Inclusive, nós temos uma discussão hoje lá importante no Senado, que é a PEC 52, porque a PEC 52 prevê o direito à inclusão, que é um direito importante. Mas da forma como ela estava redigida, poderia ter um prejuízo para a atuação das APAES, né, das escolas ou instituições especializadas. Porque a gente vê um espaço tanto para a inclusão no ensino regular, como também um espaço nas instituições especializadas. Tudo muito depende, André, do nível de deficiência. Uhum. Uma coisa, por exemplo, é um cadeirante. As escolas públicas ou privadas têm que estar preparadas para receber cadeirantes, não tem desculpa. Tá? Agora, por exemplo, deficiência intelectual, muitas vezes, de nível severo, não adianta você colocar numa escola regular que não tenha o preparo Não vai acompanhar ali para o atendimento. Então, você tem que pensar sempre na perspectiva de quem é o beneficiário daquela política pública. Então, acho que há espaço tanto para inclusão nas escolas regulares, como nas escolas especializadas. E, a meu ver, quem tem que escolher isso é o beneficiário e a sua família, e não colocar o Estado. Até porque as situações são muito diversas. Uma coisa é a realidade da capital São Paulo, outra coisa é a realidade do interior de São Paulo. Sim. Outra coisa é uma cidade lá no Paraná, né, pequena, que muitas vezes não tem uma estrutura da escola regular. E aí vai colocar lá a pessoa com deficiência, muitas vezes para estar largada, abandonada, então não cabe. Então tem uma PEC 52, que é da senadora Mara Gabrilli,
que a gente apresentou uma proposta ali de alteração da redação para deixar claro que o direito à inclusão não prejudica, não impede a atuação das escolas ou instituições especializadas. Espero que seja votado em breve. E o senador Romário, ele apoiou essa proposta de redação que eu, inclusive, sugeri. Porque a minha esposa, ela foi, por mais de 10 anos, procuradora nacional da Federação das APAES. Então, ela tem uma experiência nessa área. Depois atua muito também com pessoas com doenças raras. Ela nunca sonhou em entrar na política, né? Nunca foi a proposta dela, mas eu acabei convencendo ela em 22. Ela foi eleita deputada federal e tem feito lá, a meu ver, um trabalho excelente lá na Câmara dos Deputados, atuando principalmente nessa área de saúde, e não só saúde para as pessoas com doenças raras e pessoas com deficiência, mas também saúde em geral. Ela foi responsável por um projeto de lei que muda a composição do CONITEC, que é um órgão lá no Ministério da Saúde que decide sobre a inclusão ou não de novos tratamentos ou medicamentos na rede pública de saúde. Então, você vai lá no hospital, né, buscar um tratamento, sei lá, para o câncer, você quer ter o tratamento mais moderno. Mais qualificado. E qualificado. Aí você quer aquele remédio de ponta? Não tem. Ah, por quê? Ah, o CONITEC não autorizou. Então, o que ela fez, o projeto dela? Que ela apresentou, foi aprovado na Câmara, aí foi aprovado no Senado, eu relatei. O projeto dela diz o seguinte: vai precisar ter um representante do beneficiário daquela política pública de saúde. Então, se for para decidir sobre a inclusão de medicamentos de combate ao câncer, tem que ter um representante da Associação Nacional, sei lá, dos doentes de câncer. Entendi. Para decidir no CONITEC com voz e voto. Para ter a perspectiva do doente. Né? Porque você não pode ter a perspectiva só do orçamento ou do técnico. Até porque o técnico, às vezes, não tem uma visão global. Às vezes, você não dá o tratamento mais eficiente, aquela pessoa vai ficar pendurada no sistema de saúde por um período prolongado, de maior sofrimento para ela, mas também de maior sofrimento de gasto para os cofres públicos. Enquanto, eventualmente, você tem o medicamento com maior potencial de cura, quem sabe, na prática, no longo termo, seja mais eficiente até do ponto de vista orçamentário. Se for, por exemplo, doença do coração, tem que ter um representante da Associação Nacional, sei lá, dos doentes do coração. Então, vai trocando ali a posição na CONITEC, segundo a especialidade envolvida. Um projeto simples, bacana. Diz ela para mim que era um projeto de 20 anos, que o pessoal lutava para ser implementado, mas quem conseguiu fazer foi ela. Aprovou na Câmara, foi aprovado no Senado. Nem o Lula teve coragem de vetar, mesmo tendo o sobrenome Moro nas duas pontas. Ô, Sérgio, pegando um gancho nisso que você falou, você sentiu algum tipo de perseguição do Lula ou do PT ou da esquerda em relação ao seu nome? Por exemplo, Deltan Dallagnol, né? Sim, Ele foi cassado, né? Eu acredito que tentaram caçar o mandato do senhor, né? Tentaram caçar meu mandato, inventaram um monte de mentira, de história e tal, etc. E uma coisa eu posso te segurar, André. A gente, nas eleições 22, a gente seguiu by the books, né? Imagina que você vai usar caixa 2, imagina que você vai usar qualquer coisa errada. Então, a gente aplicou tudo bonitinho, tudo que a gente recebeu registrado, tudo que a gente gastou registrado, né? Campanha para o Senado. Aí tentaram inventar umas histórias que tinha gasto demais na fase de pré-campanha, nem é na fase de campanha. Esquecendo um detalhe, como eu tenho esse problema com segurança, a gente tinha gastos adicionais com segurança que outros candidatos não têm. Sim. Então, a gente circular no estado do Paraná, a gente precisava ter um carro blindado e precisava ter alguma segurança privada, porque eu não era senador na época. Né? Mas isso não me traz voto nenhum, pelo contrário, vira até às vezes uma situação de antipatia, né? Você andar com carro blindado, de afastamento. Mas aí quiseram criar uma teoria maluca lá e tal. Conseguimos a vitória, né, nos tribunais e preservamos o nosso mandato. O caso do Deltan, a meu ver, ele foi injustiçado. Né? Era o começo do governo Lula, o governo Lula politicamente muito forte, e teve o mandato injustamente cassado de deputado. Esse pessoal é vingativo, eles não têm muitos limites, infelizmente. Agora a gente
está, né, com mandato preservado, isso foi julgado já ano passado, e isso nos dá mais tranquilidade, inclusive para ter uma posição mais contundente lá contra o governo, embora a gente nunca também baixou a cabeça, né? Agora o Lula deve ter uma bronca do senhor muito grande, né? Eu acho que até uma época aí viralizou um vídeo na imprensa de que nos bastidores alguém gravou ele falando que ia te perseguir mesmo, né? Eu não lembro se faz uns anos já isso daí. Acho que foi no começo, quando ele entrou, ainda era candidato. Chega muita coisa pra você assim do Lula ou não? Olha, Ou ele já te esqueceu? É? Ou será que ele já te esqueceu? Olha, o que a gente vê, ele tem um cuidado muito grande para não dizer o meu nome, né? Porque eles têm aquela ideia de que se você ficar falando, você fortalece o adversário. Então ele tem muito cuidado muito grande de não mencionar-me pelo nome. Embora até semana que vem ele deu um escorregão e falou durante uma entrevista no SBT, né? Que ele tinha sido vítima de uma mentira. Eu até respondi na ocasião, olha, a mentira, na verdade, está sentada na cadeira do Palácio do Planalto, né? O país vive essa mentira desde 2021, quando houve a anulação das condenações, sem que ninguém dissesse que ele era inocente. E ele quer a forceps reescrever a história. André, eu tenho alguém que trabalha comigo, que é o ex-prefeito de Paranavaí, uma cidade lá no interior do Paraná, que é o delegado Kaique. Ele foi denunciado perante a Justiça Eleitoral por crime de difamação eleitoral. Qual que é a história? Em 22, ele não concorria a nada. Era o segundo turno das eleições presidenciais. E lá num ato político, subiu um indivíduo vestido de presidiário num palco e com a máscara do Lula. E aí ele, nem aquilo, não sei se foi planejado ou não e tal, aparentemente não, ele colocou algemas ali, né? Mas ele nem era candidato a nada. E aí foi denunciado por difamação eleitoral. A meu ver, um processo abusivo, porque as pessoas têm que ter a liberdade de expressão para debater, o Lula é culpado ou não é culpado? Exato. Porque ele não foi inocentado, ninguém disse que ele era inocente, o que houve foi uma anulação das condenações. E a gente sabe aí que a Petrobras foi roubada durante os governos do PT, inclusive por diretores que ele mesmo nomeou. Então, as pessoas têm que ter a liberdade de discutir esse assunto. E aí, de repente, vem uma ação penal do Ministério Público, isso que mais me surpreendeu, contra ele. Aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei pra ele, quer saber? Me chama como testemunha, vou lá. Aí fui lá prestar depoimento como testemunha e disse isso. Não é defender o delegado Kaique, é defender a liberdade de expressão nesse país, que essa é uma das liberdades também ameaçadas. Vamos ver o que vai acontecer nesse processo. Aliás, né, minha última pergunta para o senhor, que eu sei que o senhor está com tempo de aeroporto, em relação às restrições das redes sociais, hoje, na sua opinião, a gente vive um momento de censura no Brasil? As pessoas estão com medo de postar nas redes sociais, não só pessoas famosas, nós aqui também, de certa forma, tomamos um certo cuidado, porque a gente sabe que tem um radar aí, né, muito grande, derrubando contas. E aí eu queria saber da visão do senhor. O que o senhor acha? Se tem que ter um controle de redes sociais como está acontecendo, ou se está exagerado? Não sei se eu posso responder. Vai ao ar esse programa, não? Claro, vai ao ar. Tô brincando aqui. O clima de censura, né? Sim. As pessoas hoje têm medo do que elas podem falar. Mas aqui a gente vai em frente. Não, sim, tô brincando apenas. Olha, a minha opinião em particular nesse assunto das redes sociais. Gostaria que nas redes sociais todo mundo fosse educado, que todo mundo pensasse como eu, né? E que os debates fossem, quando divergentes, absolutamente entre cavalheiros e damas. Sim. O mundo real não é esse. No mundo real, o que a gente vê nas redes sociais também é um excesso. Sim. As pessoas, às vezes, não têm coragem de agir daquela maneira pessoalmente, mas na rede social acham que pode escrever qualquer coisa. Né? Agora, apesar de eu ter esse desejo de que fosse uma conversa mais civilizada, vamos dizer assim, educada, o que eu não posso concordar é pegar um órgão do governo para policiar conteúdo de rede social. Né? Tudo bem, existem alguns conteúdos que as próprias redes já se autopoliciam, embora com lapsos. Né? Por exemplo, não pode pornografia infanto-juvenil em rede social. É crime. Não pode
instigação à prática de crimes, ou suicídio, ou coisa parecida. As próprias redes cortam esse conteúdo automaticamente. Agora, o grande problema que a gente fica, a impressão que a gente fica, é que a pretexto de regular esse debate nas redes sociais, se quer colocar um órgão censor para prevenir conteúdo de críticas políticas a agentes, ao governo e a outras instituições como o próprio STF. Aí eu não posso concordar, entendeu? Eu não sei qual que é a fórmula possível de você ter um moderador que não se transforme em um censor. Sabe? Então, nessas duas opções, entre ter o debate, ainda que veemente, ainda que por vezes mal educado, e ter um debate monitorado por um possível censor, eu prefiro a primeira opção. Então, assim que eu tenho me posicionado. Eu fico lembrando um pouco, né? Até tive a oportunidade de falar. Não sei se dá para fazer um paralelo em relação a isso, né? Aquele filme O Nome da Rosa, baseado no livro do Humberto Eco. Esse eu não conheço. Tem um filme um pouco antigo, já com o Sean Connery, e retrata ali na Idade Média, se descobrem... vai ter spoiler, tá? Mas o filme tem uns 30 anos já, então, então me perdoe. Mas descobrem alguns livros da Antiguidade Clássica, mas dentro de um mosteiro. E alguns monges não queriam que esses livros fossem descobertos e lidos, trazidos a público, porque entendiam que aquilo podia levar questionamentos em relação aos ensinamentos religiosos, as versões bíblicas lá. Claro que interpretação, né? Sim. E aí eles envenenam. Aqueles que não queriam que os livros fossem descobertos, eles envenenam a parte da página que você pega para virar o pé da página. Sim. E naquela época os livros, né, realmente você tinha que fazer assim para poder virar, porque eram livros pesados, né? O papel era diferente naquela época. E aí começa um monte de morte misteriosa dentro do mosteiro, até que depois vai ser descoberto tudo isso. Então esse negócio de proibir de ler livros, esse negócio de queimar livros, esse negócio de querer censura, é coisa que não faz bem, não deu certo em nenhum momento da humanidade. E às vezes a minha percepção é essa, né? Você quer proibir que as pessoas se manifestem e debatam livremente nas redes sociais. Eu não concordo com excesso, eu também sou vítima, né? Eu não concordo com calúnia, não concordo com ataque, com ofensa, mas quem se sente atingido tem que buscar justiça numa reparação pós. E não atribuir lá ao Sidônio, né, ou atribuir ao Paulo Pimenta o papel de decidir o que pode ser veiculado ou não nas redes sociais. E se o governo fosse outro, ainda que fosse um governo de direita, da mesma forma. Né? A gente não pode confiar em nenhuma autoridade governamental para agir como um censor dos nossos debates. Né? Isso não é bom pessoalmente, isso não é bom em jornal, em imprensa, isso não é bom na rede social. Eu não sei porque as pessoas, não, tem que ter liberdade de imprensa. Não, a rede social dá para controlar o conteúdo. Então, não concordo, entendeu? Se esse projeto avançar, acho que não vai avançar, eu voto contra. Sérgio, quero te agradecer, né? Mais de 1h30 aqui de entrevista junto ao Irmãos Dias Podcast. Gostaria que você deixasse o seu recado final para quem está te assistindo agora nesse momento e já de antemão te agradecer por você tirar o seu tempo, que eu sei que é precioso aí, corrido, para estar aqui com a gente hoje. Não, obrigado, André. Foi um prazer aqui. Manda um abraço para Carol. Claro. A gente sabe que ela teve um probleminha para estar aqui hoje, mas manda um abraço para ela. Foi um prazer falar aqui no programa, né, no podcast dos Irmãos Dias. E podem contar comigo, né? No Brasil inteiro aí, pessoal que está me ouvindo. A gente é senador pelo Paraná, mas estando lá em Brasília, é senador da República. A gente tem adotado essas posições firmes aí na oposição de um governo que a gente não acredita nas propostas, mas a gente acredita em uma coisa, a gente acredita no Brasil, né? Nesse grande país, e que tempos melhores virão, com luta, com esforço, mas também com serenidade e com firmeza. A gente precisa voltar a colocar quem rouba a população, quem rouba os cofres públicos na cadeia. Isso não acontece no Brasil hoje. A gente precisa voltar a combater o crime organizado com ênfase, com energia.
a segurança pública do governo federal hoje ela é muito fraca. E a gente precisa apostar no futuro do país, baseado aí no desenvolvimento através da iniciativa privada, né? Do setor privado. Mas também acreditar que essas políticas sociais, saúde, educação são fundamentais para o desenvolvimento do país. O que eu quero terminar dizendo, André, podem sempre contar com esse senador que vos fala. Legal. Senador atual, futuro governador do Paraná. Eu sei que você não pode falar, mas as pesquisas colocam isso e eu acredito muito também. Sérgio, mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente. Desejo muito sucesso nessa empreitada. A gente precisa de pessoas que trabalham realmente. E você é uma das... Acredito que poucas pessoas que trabalham seriamente lá em Brasília hoje, infelizmente. Muito obrigado, viu? E você também, né? Quero te agradecer também. Não deixe de apertar o botãozinho de curtir que tá aqui embaixo, porque ajuda muito a manter o canal do Irmãos Dias Podcast aqui. Carol Dias não esteve aqui hoje, tá com um problema na coluna, tá travada na cama lá, coitada. Mas também um grande abraço pra você, Carol. E toda semana aqui um convidado super especial no Irmãos Dias Podcast. Chegamos a 1.100.000 inscritos. Muito graças a você que tá aqui com a gente sempre. Quero te agradecer. Um grande abraço e até a próxima semana.